E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente chegou finalmente na última semana de aula das nossas aulas de modelagem e simulação. Foi uma jornada bastante interessante, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu acho uma área fantástica, uma área onde você se aprofunda, você tem que ter conhecimento do fenômeno que você está estudando para conseguir modelar, para conseguir descrever ele e as aplicações da modelagem, da simulação é, são a realidade presente, né? Mas também são o futuro. São o futuro e a realidade. É o futuro acontecendo agora, se especializar em modelagem e simulação. Eu sei que muitos de vocês não vão seguir essa área, é bem normal, existem diversas e diversas áreas dentro do nosso curso. Essa é uma das grandes belezas dele, né? Mas mesmo assim, eu acho que o conhecimento, né, vale muito a pena e saber os potenciais da modelagem e da simulação vale muito a pena. E agora, nessa nossa última aula, vai ser uma aula mais simplesinha, mais sossegada. Eu acho que nem programar muito, tem um programinha para a gente ver hoje, mas talvez a gente passe por ele só conceitualmente. E o objetivo de hoje é fechar algumas lacunas que faltaram, só alguns conceitos e alguns é, caminhos para quem quiser continuar na área, seja na área de pesquisa, seja se preparando para o mercado de trabalho nessa área de modelagem e simulação, que é uma área possível dentro das N áreas aqui de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. E dentro de conceitos que não que faltaram, né, mas dentro de conceitos interessantes que a gente tem aí, a gente estava falando até a aula passada sobre processos estocásticos, né? Mas uma coisa bastante interessante, um conceito bastante interessante é o processo caótico. Vocês já ouviram falar, né? Processos caóticos, processos estocásticos, processos determinísticos. O que é um processo caótico? O processo caótico seria mais ou menos um processo determinístico que, para fins práticos, é um processo estocástico. Olha aí que começou complicado, né? Vamos tentar ver um exemplo disso. Eu não queria vir aqui. A gente vai voltar nisso aqui ainda. É um exemplo mais legal assim que eu, quer dizer, todos os processos caóticos eles são razoavelmente legais, mas vocês já viram um pêndulo duplo? É, é um negócio bem interessante. Deixa eu tirar o áudio aqui. Pêndulo duplo é um pêndulo com dois, é um pêndulo num pêndulo. E olha o comportamento de um pêndulo duplo. Fala, nossa, esse comportamento é caótico, é aleatório. O comportamento é caótico, mas não é aleatório, é um comportamento determinístico. E eu falar que o comportamento é caótico não quer dizer que é bagunçado. A gente até usa esses termos como sinônimos, né? Ah, tá um caos, tá bagunçado, teve um comportamento caótico, comportamento bagunçado. Não, não necessariamente. A gente vê que tem um comportamento bem interessante aqui, né? Bem legal de ficar vendo. E esse comportamento ele parece aleatório, parece que é imprevisível. Esse comportamento ele é imprevisível? A gente poderia modelar ele? Bom, a gente pode utilizar as leis da física para modelar isso daí e não tem muito problema, na verdade. Até para eu criei um programinha aqui, fui no Wikipedia, dei uma olhada nas equações de um pêndulo duplo, escrevi um programinha aqui para o pêndulo duplo, peguei umas partes na internet já meio prontas que deixaram mais fácil também, mas vamos olhar isso aqui rodando. Eu fiz aqui no PyCharm, porque no PyCharm é mais fácil de fazer animação. Então, peguei aqui e criei um modelinho para representar o que acontece com um pêndulo duplo. Deixa eu rodar aqui, eu não sei porque está demorando tanto, apareceu na outra janela. Então tá aqui o resultado da minha modelagem, que é uma simulação, na verdade, feita a partir do meu modelo, certo? Então tinha um pêndulo, ele foi solto daqui, e ele está seguindo o seu caminho. Indo devagarinho aí para a gente olhar bem o caminho que ele faz. E eu dupliquei, né? Tem duas janelas aqui para a gente olhar as duas paralelo. Então, no programa aqui, apesar de vocês não terem visto, né? É um programa totalmente determinístico. Não tem nenhuma função random aqui dentro, certo?
Então a gente não tem nem a importação de uma biblioteca de Randall, né? Então é um processo totalmente determinístico. Só que é um processo extremamente complexo. Até evitei de programar, de fazer o programa aqui na aula, né? Mas é um processo extremamente complexo. E é um processo extremamente dependente das condições iniciais, mas extremamente dependente das condições iniciais. Então aqui, ó, as condições iniciais dos dois pêndulos, e eu vou mudar algum parâmetro, algum comprimento, posso mudar o comprimento do pêndulo, posso mudar qualquer parâmetro, a gravidade. Poderia colocar os dois pêndulos em uma altura diferente. Olha, eu não fiz esse teste ainda, mas vamos supor a gravidade, né, a aceleração da gravidade, ela varia. Tanto que um relógio quântico consegue ter diferença de aferição de tempo por uma altura de alguns centímetros de diferença. Então, a gente poderia até colocar o pêndulo em duas. Vamos simplificar aqui, ó. Então, a gente pegou o mesmo pêndulo e colocou em duas altitudes diferentes. Não mudou nada nos dois pêndulos. Então, eu vou interromper a execução e vou executar de novo com essa pequena diferença. Uma diferença que seria, para fins práticos, até pouco tempo atrás, praticamente imensurável. E eu começo aqui, mandei rodar a simulação de novo e a gente vê que ela está igualzinha. Não mudou nada até agora. Certo? Vamos deixar essa simulação rodando um pouquinho. É bom colocar uma musiquinha para essas coisas, né? Olha o que está acontecendo. Os processos começaram exatamente iguais. Agora, se eu perguntasse aonde o pêndulo estaria no tempo 21 segundos, que é o que está agora, por uma diferença tão pequena nas condições iniciais, não tem como saber. Então, pensa em fins práticos, né? A gente tem outros parâmetros aqui, eu alterei a gravidade, né? Alterei a aceleração da gravidade. Talvez não é o melhor parâmetro para se alterar, eu vou deixar a aceleração da gravidade igual, mas eu vou mudar algum comprimento aqui, ou a massa, a gente pesou a massa do pêndulo 1 kg, se a gente fizesse e aferisse, que pode ser 1 kg, 1 centímetro, o comprimento pode estar em centímetro, quilograma, está sem unidade na verdade, né? Mas vamos supor que eu pegue um comprimento de um pêndulo e coloque e tenha um erro de medição extremamente pequeno. Olha a diferença aqui, na ordem de 1000 unidades. Então, coisa que a gente não teria como, poderia, né, dependendo do processo, não ter como aferir de forma precisa, realmente precisa, com todas as casas decimais possíveis, esse comprimento. Então, a gente vê que ele começa aqui realmente igual e ele pode seguir igual por um bom tempo, pode ficar aí alguns minutos seguindo igual. Nossa, essa já foi muito mais influente que, nossa. É muito engraçado esse negócio do processo caótico. Então, vocês viram, vocês estão vendo aqui, ó, eu não tô alterando nada. A única coisa foi que eu coloquei um parâmetro 1000 vezes com um diferencial de incremento de 1/1000 do original. E olha a diferença. Então, um processo caótico é um processo tão dependente das condições iniciais que, para fins práticos, a gente não tem como determinar com a precisão, com a exatidão necessária. Eu quero até ver até onde a gente pode levar isso aqui, ó. Vou colocar 1/10.000 agora de diferença. Só um minutinho que ele demora para iniciar. Eu achei que não ia ser tão influente assim, né? Aí, iniciou. Então começa aí de novo. A gente vê que vai muito parecido agora, né? Mas muito provável.
Bom, já se diferenciou os dois processos. Ou não? Não, foi impressão minha. Não, já se diferenciou. Então são processos totalmente determinísticos, mas que são tão dependentes das condições iniciais que, para fins práticos, não tem o que fazer. É um processo estocástico. Se eu perguntar para vocês aonde o pêndulo está em 20 segundos, vocês não têm como falar para mim. O pêndulo vai estar na posição menos 0,5, menos 1,5, menos 0,5. Você não consegue precisar isso para mim. O que você consegue é dar uma região de probabilidade. Aonde que é mais provável o pêndulo estar? Bom, a gente vê que é mais provável que o pêndulo está em algum lugar dessa área aqui, certo? E para mostrar, né, que é totalmente determinístico isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Agora está igual, né? Deixei os dois comprimentos iguais. 1 milímetro, não, 1/10 de milímetro maior. Coisa que, às vezes, dependendo das suas ferramentas, não tem como. Indiferente, sempre a gente não vai conseguir ter os parâmetros físicos iguais. Agora os dois estão iguais. Os dois estão exatamente iguais. Como são processos determinísticos, estão saindo da mesma equação, tem que dar a mesma coisa. Mesma equação, as mesmas condições iniciais. E olha aí, já estamos em 10 segundos e não diferenciou nada. Está exatamente igual, porque o processo é determinístico. Se a gente colocar valores aqui, a gente vai chegar nos mesmos valores aqui. Se a gente diferenciar um, uma parte por milhão de alguma unidade, ou uma parte por bilhão de alguma unidade aqui, a gente vai ter um comportamento totalmente imprevisível entre as duas. Na verdade, eu quero dizer assim: se a gente tiver uma flutuação em alguma dessas variáveis aqui, mesmo que a gente tome todos os cuidados, mas a gente assume que pode ter alguma flutuação nessas variáveis, o processo ele se passa para fins práticos ser imprevisível. Olha, eu posso deixar quanto tempo quiser, ele vai rodar igual, porque o processo é determinístico. Tudo bem? Então, esse é um conceito bastante importante, porque boa parte dos processos, boa parte dos processos estocásticos, eles não são realmente estocásticos, eles são processos determinísticos, mas que a gente modela de forma estocástica pela natureza caótica. Então agora ficam alguns conceitos para vocês lembrarem para a vida. Primeiro, o que é caótico? Caótico do ponto de vista matemático não é bagunçado, não é desordenado ou não sei o que mais vocês possam definir. Um processo caótico, matematicamente falando, fisicamente falando, é um processo que ele é altamente dependente das condições iniciais e pequenas variações, assim, às vezes variações, em geral, variações imensuráveis nas condições iniciais, vão levar a uma condição final, depois de um determinado período, praticamente não que seja aleatória, né? Mas numa situação muito mais difícil de se prever. Então, ele é dependente das condições iniciais, mas é altamente dependente das condições iniciais. Diferente de um processo totalmente aleatório, que é independente das condições iniciais. Tudo bem? Como que a gente poderia modelar aqui, né, se a gente quisesse saber? Bom, eu fiz um pêndulo que ele tem tal comprimento, tal massa e ele saiu a partir de tal ângulo. Como que eu posso ter mais certeza da posição do pêndulo? Que é o que é feito com a modelagem da previsão do tempo. A gente roda milhares de modelagens fazendo pequenas alterações em todas essas propriedades. Coloca um algoritmo, fala, bom, aumenta um pouquinho a aceleração da gravidade, diminui um pouquinho a aceleração da gravidade, aumenta um pouquinho o comprimento, aumenta um pouquinho a massa, diminui um pouquinho a massa e por aí vai. Faz milhões ou milhares dessas simulações, todas partindo da mesma condição inicial, com uma pequena variação. E aí, a partir daí, a gente consegue achar uma região de probabilidade aonde o pêndulo vai estar naquele momento, ou se vai chover ou não naquele momento. Então, a previsão do tempo é um fenômeno. Eu falei na aula passada estocástico, né, mas foi só porque a gente não tinha entrado nesse assunto.
mas na verdade a previsão do tempo é provavelmente um processo extremamente caótico. E quando a gente fala extremamente caótico, fala não é bagunçado, é altamente dependente das condições iniciais. Condições iniciais que a gente não tem como aferir com precisão. Então, a gente não vai fazer nenhum programinha aqui, mas fica aqui como uma coisa bem legal e um conceito bem legal para a gente finalizar essa aula. Beleza, pessoal? Até a aula que vem, então.